Fala galerinha, tamo aí, dia 31 de março. Eu queria começar já avisando que eu acho que eu fiz uma baguncinha aqui, porque me complicar das datas dos arquivos antigos, principalmente 6 anos atrás. Muita coisa foi apagada, muita coisa a galera edita, muita coisa sai. Às vezes o cara posta um vídeo, pronunciamento do dia tal, e foi 1 ou 2 dias antes, ou um dia depois. Então, pelo que eu entendi, o vídeo de ontem, do dia 30, saiu no dia 31. Então, pra compensar hoje do dia 31, eu vou pegar uma parada que eu acho que saiu no dia 30. Vai ter esses errinhos, esse bufferzinho aí de 1, 2 dias, que realmente não tem como. Às vezes a informação foi colocada errada ali e não tem muito o que eu fazer. Mas eu tô tentando fazer o melhor aqui pra me manter no dia certinho. Mas enfim, aqui a gente vai ver o Bolsonaro jogando em casa. O Bolsonaro no Siqueira Júnior, falando com o público do Siqueira e o Siqueira próprio. Vamos dar uma. Tem 20 minutos, eu não acho que eu vou ver tudo, não. Mas a gente vai dar uma. Vai ver como é que tava o tom de quando o Bolsonaro jogava dentro de casa. Vamos lá. Presidente da República, Jair Messias Eu comecei a Bolsonaro. assistir, eu Boa vi que noite, dá uns presidente. belzinhos aqui no começo e não consegue falar, ó, não funciona. Os caras da Rede TV nem testaram antes, pelo jeito, a ligação. Vamos ver se passando vergonha aí. Boa noite, presidente. Tá lindo, vou ficar aqui. Mas, olha, entidade. Presidente. É um bobão, né, velho? Presidente. Você, maconheiro, vai morrer antes do Natal. O Bolsonaro morreu de Covid? Vamos, nesse momento, falar com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Boa noite, presidente. Boa noite, eu fiquei na apresentação falar contigo. Deu bom. Se der um volumezinho para mim aqui, vai ser sensacional. Eu não estou ouvindo o retorno do presidente. Vamos lá? Mais uma vez. Essa emissora tá em beta ainda, rapaziada. Tá em Early Access. Então ainda vai demorar um pouquinho pra virar uma emissora de verdade. Estão em beta. Presidente, primeiro, muito obrigado por sua entrevista. Muito obrigado mesmo. Eu não estou conseguindo ouvi-lo. Tá bom, não tá ouvindo. Mas a falar da economia... Nós temos dois problemas pela frente do momento. É os malefícios do vírus e o malefício do desemprego. Você não pode tratar isoladamente essas duas questões. Um lado, o Ministério da Saúde... Repetitivo pra caralho nesse começo, hein? Corretamente o assunto. Alguns acertos e não sabemos onde isso pode dar. Presidente, me permita uma pergunta? Me permita. O senhor disse o seguinte, para quem é atleta como eu, o senhor dizendo que é atleta, não vai passar numa gripezinha. E eu que não sou atleta, o que é que eu vou fazer, presidente? Olha só, se você não é atleta, tem problema de saúde, você tem que se preservar e muito. E outra coisa, ô Siqueira, olha só, ninguém está dizendo que, por exemplo, você ou eu, quem está nos ouvindo, não vai pegar a gripe, esse vírus, né? Esse vírus. Quase todo mundo vai pegar. Quase vai pegar. O que o governo está tentando fazer, os outros países fizeram, é fazer com que nem todos peguem ao mesmo tempo, porque tem gente que vai precisar de um atendimento médico e os hospitais estão superlotados. Sem o atendimento médico, a tendência de morrer aumenta. É esse o trabalho que se faz. Só que essa curva não pode ser esticada, né, de forma tão drástica, de modo que o desemprego venha de forma galopante. É esse o trabalho nosso. A questão de atleta. Eu disse sim. Eu, por exemplo, que já fui atleta, acabei de fazer 65 anos. Levei uma facada recentemente, resisti. Tá? Para mim, se esse vírus pegar aí, eu não vou sentir quase nada. É isso que eu falei. Não falei que é uma gripezinha para todo mundo. A empresa distorce. Como você deve ter visto na Folha de São Paulo de hoje, dizendo que eu fui passear em Ceilândia. É falta de caráter desse jornal. A gente viu ele passeando em Ceilândia. Ninguém distorceu nada, pô. Tava lá ele dando volta, falando com o cara vendendo churrasquinho. É engraçado, né? O cara fica repetindo as mesmas coisas. Só que 10 dias antes, 5, 6 dias antes, tava lá. Não vai dar nada, só uma gripezinha, só não sei o que. Tá tudo bem. Aí agora ele já tá... Não, a galera vai morrer. Mas é só uma gripezinha, mas vão morrer. Todo mundo vai pegar. Não pode fazer alarde nas mídias. As emissoras de TV não pode fazer alarde, mas todo mundo vai pegar. Alguns vão morrer. Passear na Ceilândia domingo.
permitido eu ficar em casa com a minha família para ver o povo, sentir e falar, eu fui lá. E mais ainda, falei num vídeo meu que foi uma experiência que eu tive e todos os políticos deviam tê-la. Para ver como é que está o povo no final da linha. Para ver como eles estão reclamando pela falta de emprego informal e estão com problema de levar um prato de comida para dentro da sua casa. Presidente, me permita. As pessoas que se aproximam de mim sempre perguntam, Siqueira, será que o presidente Jair Messias Bolsonaro não tem uma informação privilegiada e por isso tem essa segurança em falar que, né, que não é tão perigoso quanto se desenha na imprensa, que não é tão aterrorizante quanto se desenha na imprensa, porque, lamentavelmente, ligar a televisão hoje é um desespero, principalmente para os mais velhos, né? Porque morreu um, morreu dois, Itália morreu três, na África morreu outro. Porra, que coisa, né? Será que o presidente não tem informações privilegiadas? Planalto sob Bolsonaro escondeu projeções de casos e mortes na pandemia. Mais de 1.000 relatórios da ABIN ficaram sob sigilo e alertavam sobre a Covid em 2020, Enfim, 2021. né? Ligar a televisão hoje é perigoso quando se desenha na imprensa. O presidente Jair Messias Bolsonaro não tem uma informação privilegiada e por isso tem essa segurança em falar que, né, que não é tão perigoso quando se desenha na imprensa. Sai, Folha, deixa eu mostrar aqui o negócio, mano. Será que o presidente não tem informação privilegiada, né, pessoal? Será que ele não tinha? Complicado, né? E mesmo assim vai ter gente falando que ele fez o que podia. Mantidos em sigilo durante a gestão passada, os documentos foram produzidos ao menos de março de 2020 a julho de 2021. Isso aqui é final de março. Ele já tinha esses relatórios. Pelo menos ele já tinha os primeiros. Que não é tão aterrorizante quanto se desenha na imprensa, porque, lamentavelmente, ligar a televisão hoje é um desespero, principalmente para os mais velhos, né? Porque morreu um, morreu dois, Itália morreu três, na África morreu outro, enfim. Então, me perguntam sempre, Siqueira, será que o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele não tem uma informação privilegiada? Ele, por ser um militar do Exército Brasileiro, ele que tem o conhecimento, né, militar, o senhor não teria, o senhor tem é só esperança de brasileiro, enfim, o senhor teria essa resposta? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, né? O pânico é uma doença. O povo entrando em histeria, tá? Os malefícios desse clima serão muito maiores do que o do próprio vírus. Tá? Eu tenho 65 anos. Se fosse algo... Mudou de assunto. Terrivelmente mortal para mim, obviamente que talvez eu estivesse na rua, mas eu não sou chefe de executivo. Eu sou o líder de uma nação. Eu tenho que estar do lado do povo brasileiro. E assim eu estou me comportando. Tá? E eu quero dizer ao povo que esse vírus, né, pelo menos 60% da população vai contraí-lo. Logicamente, você tem que evitar. É que ele já está assumindo abertamente a imunidade de rebanho lá por contágio. Não tem vacina, não tem tratamento, as mortes estão escalando, e ele já tá falando, ó, o pessoal aí vai pegar, porque eu não quero fazer nada, né? Eu não quero aceitar que tem que ficar em casa. Se instala em você. Mas você não tem que viver num clima de pânico, um clima de terror. Não sai de casa, álcool gel até para dar um beijinho na esposa, ou da esposa dar no marido. Jesus, amado. Você tem que tirar esse clima da sua cabeça. Fora disso, você não vive. Esse vírus, tá, ele tem calma. Gente, isso aqui é o hospital entrando em colapso no Brasil inteiro. De gente indo pro hospital porque tá doente, que não sabe o que vai acontecer. Pessoa idosa, sem atendimento. E o cara tá em rede nacional falando, não precisa ficar em pânico. O pessoal tá com pânico aí até pra dar beijinho na esposa. Hospital colapsando. As mortes em uma semana aumentaram de 20, 30 por dia pra 130, 140. Fila de hospital. Pô, tá maluco, velho. Malefícios, sim, mas outros tivemos há pouco tempo, como o H1N1, a questão de 10 anos atrás, que foi muito mais terrível, né? Já sabe que foi muito mais terrível, e não trouxe esse pânico todo para nós. O ano passado, em torno de 800 pessoas morreram no Brasil desse vírus. Ninguém falou nada. 800 pessoas no ano inteiro, pelo que ele tá dizendo, né? A gente chegou a mais de 700 mil mortes comprovadas de Covid no Brasil. Teve dia que, se eu não me engano, chegou a bater 30 mil mortes em um dia. Aproximadamente o quê?
35.000% a mais que a H1N1 em um ano? Tá? Nos preocupamos sim. Tá? Agora, esse vírus chegou e vai passar. Enfrentar Não passou de até hoje. cabeça erguida. É como um soldado no campo de batalha. Tem que enfrentar, tem que ganhar essa guerra. E dá. Lembrando que o Siqueira Júnior perguntou: presidente, você tem algum dado confidencial que mostra que a gente consegue passar por isso? E ele não respondeu nada. Para ganhar essa guerra. Agora, alguns morreram, sim, alguns morrerão. Lamentamos. Tá? Mas Tá nem aí, velho. morrerão de outras doenças também. Agora, não podemos viver nessa histeria, nesse clima de terror. Não podemos fazer nada. Temos que ficar em casa. Quem tem recurso pode ficar em casa. E eles falam que foi erros do discurso do Bolsonaro, né? Alguns vão morrer, lamentamos, que ele errou. Já é a terceira ou quarta vez que a gente vê ele falando isso aqui. Em uma semana. Então, ele já sabia dos números. Só que ele queria diminuir isso pra base dele, pro rebanho. E ele sabe, porra, mano, ele colocou as pessoas que votaram nele pra morrer, cara. Você tem noção disso? Porque quem era contra o que ele falou tentou fazer o máximo que podia pra evitar o vírus. Foi se vacinar no começo quando tinha, tentou ficar em casa o máximo que dava, não aglomerou. Enquanto isso, os bolsonaristas estavam lá andando na rua, não tava nem aí pra nada. Meu chefe era bolsonarista, eu tive que ir trabalhar, paizão. Ficava de máscara lá, o pessoal enchia meu saco. Agora, a maioria da população não tem como ficar em casa mais. Então tem que ser afrouxado alguma coisa, paulatinamente, para que o desemprego não aumente mais ainda no Brasil. E, repito, os danos causados pelo desemprego vai ser muito pior do que o próprio dano causado pelo vírus. Gente, essa é a minha pergunta. Na sua opinião, na sua visão, Vamos ver. até quando os empresários vão resistir com essa quarentena? Vamos ver os empresários. Não é questão do empresário apenas. Você pode ver, a rede hoteleira está demitindo. Hotel não é empresa, hein? Tá certo? O turismo zerou. Hotel, empresa hoteleira e turismo. Duas coisas diferentes, aparentemente. Hotel e turismo são coisas diferentes. Vamos lá. E não são empresas. Mais atingido. Ninguém vem para o Brasil fazer turismo e nem dentro do Brasil ninguém está fazendo turismo. Arrebentou. Então quem tinha pousada, pensão... Morrendo 30 mil cabeças na Itália por dia. Presidente do Brasil falando, mas ninguém vem fazer turismo. O setor turismo acabou no Brasil. Quem que vai viajar, mano? Tá tudo fechado, aeroporto, mano. Que é isso, cara? Caralho, eu tinha passado raiva há 6 anos atrás, mas eu era mais imbecilzinho, mano. Agora o negócio pega diferente. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Demitiu no mínimo metade das pessoas. Em Brasília aqui, conversei com o frentista no domingo. Tá? Não houve muita demissão junto aos frentistas aqui, porque o pessoal entrou de férias. Mas se a situação assim persistir após a volta dessas férias, teremos demissões. Em alguns postos, teve demissão também. Em especial lá em Itaguatinga, conversei com vários frentistas naquela região. Agora, o Siqueira, temos que enfrentar, temos que decidir. Eu trato das duas questões simultaneamente. Eu trato da questão da doença, preservação da vida e preservação do emprego. E você sabe que o povo, passando necessidade grave e uma quantidade enorme da população, nós não podemos ter saque, invasão de supermercado. Que já começou, né? Ele cuida do desemprego e da vida, né? Vamos jogar aqui rapidinho. Taxa de desemprego dobrou na gestão de Bolsonaro. Aponta estudo. 2 anos depois, esse mesmo período de desemprego em população chegou a 22,8%. Isso porque eles mudaram, né, os indicadores do que é emprego ou não no Brasil. O Bolsonaro. Que já começou. Sem lei. Nós queremos evitar isso aí. O senhor tem enfrentado reações do Congresso, né? Mas como é que uniu o país todo na mesma direção num momento como esse, presidente? Não une, né? Eu sou contra. Eu não entendi a sua pergunta, Siqueira. O senhor está enfrentando muita reação do Congresso, enfim, né? Como é que faz nesse momento para unir todo mundo, para a gente arrumar uma solução, uma saída? Olha, alguns problemas que tem no Congresso não são de agora, desde quando eu assumi o governo. A mesma coisa a reação por parte de muitos governadores, não é de agora, é desde o início do ano passado. Tá? Hoje, por exemplo, o Congresso deu mais uma prova de que realmente não existe diferença, né,
e possa sobressair a necessidade da nação. O Senado aprovou o abono de R$ 600 para os informais. O Congresso, há 2 semanas, aprovou o estado de calamidade. Então, o Congresso tem a sua participação. Obviamente, é um Congresso dos sonhos, né? Nós, cada um tem o que falar sobre o Congresso. Mas o Congresso, nesse momento de crise, está fazendo a sua parte. Presidente, o que mais me perguntam também Claro, é sobre a não quis soltura criar dos caso com o presos, Congresso, né? inclusive de líderes Tá com uns 500 pedidos de impeachment na mesa já, provavelmente. de facções, de grupos criminosos que dominam as cadeias no Brasil, né? E tudo por causa do coronavírus. Eu queria a sua opinião. O que é que a gente vai fazer? Ai, meu Olha, Deus. a decisão não foi do governo federal, não foi do Ministério da Justiça, veio do Conselho Nacional de Justiça. Eu, depender de mim, não soltaria ninguém. Afinal de contas, eles estão muito mais protegidos dentro da cadeia. Tá bom, tá bom, Tem tá bom. interesse por parte de alguns governadores em inflar o número dos óbitos vitimados do vírus. E daí daria mais respaldo para eles, talvez pedir mais recurso ao governo federal, para justificar as medidas que eles tomaram, né, para dizer, olha, se não tivesse tomado essa medida aqui no meu estado, a crise seria mais grave, mais gente teria morrido. Bom, esse é no dia 30, né? Mas vamos pegar aqui dia 31 de 2020. Só pra gente ter uma noção de onde é que a gente já tava. Caso de coronavírus no Brasil em 31 de março. 5.812 infectados e 202 mortos. Já estamos chegando aqui perto de 10 vezes mais do que a primeira vez que a gente começou a assistir aqui no dia 22, 23 de março. Em 10 dias, 10 vezes mais mortos. Temos a linha aqui, ó, de infecção, os mortos. Quando a gente começou aqui a assistir os vídeos, a gente estava no 25,34 aqui, ó, 22 de março, 23, 25,34. Um dia depois, 47. Um dia depois, 59, 77, 93, 139, 165, 202. E vejam só a curva de casos, como é que ela vem. Isso sendo minimizado pelo cara o tempo todo, falando pra você sair na rua, o presidente arrumando jeito na rua. Como que vocês apoiam uma coisa dessa, cara? Como? Até hoje. Porra, velho. Olha essa curva aqui, viado. Isso aqui é o começo. Isso aqui são os primeiros dias. Já tava desse jeito. Como é que você pode ser tão ignorante? Desculpa. Ignorante acho que é demais, né? Porque ver uma curva dessa aqui e ainda assim não entender é além de ignorância. Precisa aí talvez de algum tipo de tratamento psicológico. Mas também, ó, 31, 6.000 casos confirmados já, sem praticamente teste nenhum, com 202 mortos confirmados. Essa curva de baixo aqui é a pior, já vai ver ela aumentando, vertiginosamente. É deprimente, cara, é deprimente. Enquanto isso, ó, vamos só jogar, será que eu consigo acessar o G1 aqui? Como é que tá? A gente tem um Flávio aqui pra olhar? Tem aqui política, temos editorias, política, primeira página. Vamos ver o que a gente tá tendo aqui. Não tem muita coisa, eu não sei o que não aparece aqui. O que tá na capa da Globo hoje? Temos um Fláviozinho aqui, tem um Lula, um Flávio aqui não. Vamos ver Lula. Flávio. Não tem Lula nem Flávio, ó, nem Bolsonaro. Ah, interessante, hein, Globo? Interessante. Um grande abraço aí pra vocês. Ó, o Alberto Cowboy saiu do Big Brother.